Olá, meu nome é Vitória Lira. Hoje estou aqui para a apresentação do meu TCC, juntamente com os meus colegas de curso, Arthur Faustini e Larissa Victória. Somos do Colégio Técnico Vasco Antônio Vecharutti, o ETEVAV, do curso de Edificações. Com a ajuda e orientação de nossos professores, professor Pedro e professor Hélio, hoje iremos apresentar nosso TCC, Certificação LEED e Aqua, Construção e Sustentabilidade. Oi, meu nome é Larissa e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso tema, os nossos objetivos e por que escolhemos esse tema. Bom, o nosso tema é a certificação LEED e Aqua. Essas certificações são certificações ambientais na construção civil que falam um pouco sobre sustentabilidade. Nós escolhemos esse tema exatamente porque a sustentabilidade na construção civil é muito importante atualmente e está sendo muito presente. O nosso objetivo é nada mais nada menos que informar e falar um pouco mais sobre essas duas certificações, que são duas entre várias que existem no meio da construção, e também trazer uma certa consciência ecológica para as pessoas no meio da construção civil. Olá, eu sou o Arthur e eu vim apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, começando falando um pouquinho mais pela introdução. O conceito de moradia se faz presente em nossas mentes desde o primórdio da humanidade, tendo seu início na Idade da Pedra, onde o homem nômade usufruía do meio, usando abrigos naturais e coletando apenas os recursos de que necessitava, à medida que a natureza disponibilizava. Durante esse momento da história, o homem não tinha nenhuma capacidade de alterar o meio em que vivia. Porém, com o advento da primeira revolução industrial, os hábitos de consumo mudaram drasticamente para o ritmo que as máquinas a vapor conseguiam produzir. E foi nesse crescimento da demanda do consumo que as sociedades em que vivemos hoje se desenvolveram. Esse tipo de pensamento nos trouxe vários problemas que são visíveis atualmente, como aumento da poluição, degradação ambiental, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades. Os primeiros relatos de problemas ambientais começaram a surgir já no século XVII, mas na época eles eram apenas considerados como algo local e sem importância. Foi só na década de 70 que essas questões tiveram a sua devida visibilidade. E foi durante esse período também que surgiram organizações como Greenpeace e Friends of Earth, mas elas eram consideradas extremistas na época. Em 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo, na Suécia, e foi nesse ponto que tais questões foram tratadas como problemas globais, que até então eram só coisas locais. Já em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente redigiu um relatório que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, ou Relatório de Brundtland. Nesse relatório, a ONU abordava estudos baseados no equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, que se mostravam incompatíveis de acordo com o padrão de consumo da época, e também introduziu o conceito de sustentabilidade ao mundo. Nos anos seguintes, na década de 90, as discussões sobre impactos ambientais se tornaram cada vez mais presentes e passou a ter uma maior participação da população e, consequentemente, uma maior visibilidade e consciência no uso de recursos e impactos ambientais. Então, por isso, nos dias de hoje, buscamos cada vez mais melhorar as nossas técnicas na construção civil, criando certificações para que possamos ter um padrão ecológico de sustentabilidade. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre as certificações ambientais. Primeiro eu vou começar explicando a ligação entre a sustentabilidade e a construção civil. De maneira simples, a sustentabilidade pode ser definida como ações ou atividades humanas que buscam suprir as necessidades do presente, além de beneficiar o futuro e trazendo mais recursos. A sustentabilidade é importante para garantir o uso consciente, a duração e a efetividade dos recursos naturais do planeta, e ao mesmo tempo para a qualidade de vida dos seres humanos em desenvolvimento. É trabalho da sociedade buscar o equilíbrio entre suas necessidades e o cuidado com o planeta Terra. Para uma sociedade ser sustentável, deve haver um incentivo da conservação do meio ambiente, bem-estar social e economia, equilibrando os três. Hoje em dia, o mundo é proeminentemente urbano. Mesmo que a tecnologia tenha chegado para superar alguns problemas de saúde e segurança provenientes da construção, novos problemas decorrentes da evolução constante da natureza estão sempre aparecendo. As consequências do consumo exagerado dos recursos naturais é deplorável e acompanha o ser humano, e constantemente tem tentado diminuir ou até recuperar isso.
A partir disso, a construção civil também entrou no processo de busca à sustentabilidade, melhorando e revigorando seus trabalhos. Com isso, em 1990, na Inglaterra surgiu o primeiro sistema de avaliação sustentável de construções no mundo, o BREEAM. Esse sistema certifica a construção com o selo verde. Também em 1990, o arquiteto Norman Foster escreveu o artigo Arquitetura e Sustentabilidade. Como consequência desses dois acontecimentos, a construção civil vem se preocupando cada vez mais com a natureza. Surgiram-se, então, muitos outros métodos e sistemas para controlar o monitoramento e as construções e seus funcionamentos. Vou falar agora dos objetivos das certificações ambientais. A certificação entra no processo de sustentabilidade como um reconhecimento de seu trabalho sem ser a sua representação real. O motivo é a inexistência de processos adequados que emitam uma avaliação real do resultado, pelo esforço de transformar uma edificação menos prejudicial ao meio ambiente e mais sustentável. O objetivo de uma certificação ambiental é medir, garantir e promover a conscientização de todos os envolvidos no processo, abrangendo soluções que vão permitir a diminuição no uso de recursos naturais, trazendo qualidade e conforto. Logo de cara, o investimento é um pouco alto, porém resulta na valorização do imóvel, na qualidade, na utilização melhor dos recursos, conservação de água, energia e até emissão de gases. Atualmente, a certificação é fundamental para a organização que desejam crescer no mercado, melhorando seu desempenho no quesito ambiental. Vou falar um pouco sobre as vantagens das certificações ambientais. A implementação das certificações ambientais no mundo contribui para intensificar o conceito de sustentabilidade, garantindo que aquele produto ou processo será feito de maneira mais sustentável possível. As empresas que adotam a certificação ambiental têm como principal objetivo controlar as suas atividades de acordo com as políticas e objetivos definidos por organizações de certificação ambiental. Já a principal vantagem, sem dúvida, é encontrar desperdícios na produção, podendo reduzir a quantidade de matéria-prima e, como resultado, a redução de resíduos. Esse comportamento empresarial está conectado com medidas de estimulação de proteção ao meio ambiente, buscando ter consciência e responsabilidade ambiental, atendendo assim necessidades sociais, econômicas, ecológicas e culturais, e também deixando seus consumidores cientes de produtos ou serviços que procuram sempre diminuir seus impactos negativos na natureza, no meio ambiente e na busca de responsabilidade socioambiental. Sobre as metodologias, cada certificação ambiental tem sua metodologia, utilizando de normas, padrões e vários métodos avaliativos para classificar cada empresa e construção em si. Mas eu vou deixar aqui uma tabela para quem tem curiosidade de saber um pouco sobre o padrão assim, das certificações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre certificações dentro da construção. Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92 ou Rio 92, alguns documentos sobre desenvolvimento sustentáveis foram criados. A partir disso, também foram inventadas novas certificações ambientais e selos que declaram se uma construção segue o rigor de sustentabilidade. Neste trabalho, a gente escolheu falar sobre duas que representam mais a nossa área, que foram a LEED e a Aqua, por causa da sua ligação com a construção civil e a sustentabilidade diretamente. A LEED é um certificado de eficiência da construção civil que analisa a eficácia energética, hídrica e a redução dos gases de efeito estufa. Ela se baseia em um número de pontos dividido em 4 tipos de níveis, e existem 8 tipos de tipologia, mas isso vai ser explicado melhor nos próximos capítulos. E também o Aqua, que foi desenvolvido em 2008, mas foi adaptada aqui para o Brasil. Ela consiste na avaliação de 14 categorias e são separadas em 3 perfis, que também será explicado melhor nos próximos capítulos. Olá, eu sou o Arthur e eu vim falar um pouquinho mais a fundo sobre a certificação LEED, começando pela sua criação e sistemática. A sigla LEED, na verdade, vem da frase Leadership in Energy and Environmental Design, e é um sistema desenvolvido para a orientação e certificação de construções sustentáveis, criado em 1998 com a finalidade de quantificar o nível de proteção do ambiente que um empreendimento irá desempenhar.
Essa medição é feita através do cumprimento de alguns requisitos já estabelecidos pela USGBC, uma empresa não governamental. Quando essa edificação recebe seu selo LEED, significa que o empreendimento foi projetado e construído através de estratégias destinadas para melhorar o desempenho em termos de energia, água, redução de CO2, melhor qualidade interior dos ambientes, sempre visando administrar os recursos naturais e minimizando o impacto ambiental. O LEED é um sistema voluntário que pode ser aplicado a qualquer tipo de construção em qualquer fase do ciclo de vida. Pode ser dividido em algumas categorias, sendo separado em detrimento do tipo de construção. Cada categoria possui diferentes requisitos a serem pontuados. Para que a obra consiga, ao seu final, receber o selo LEED, é necessário que durante sua fase de projeto ela já tenha alguns pré-requisitos mínimos, a fim de atingir o nível de certificação, que seria uma pontuação mínima que os projetos avaliados pelo LEED necessitam atingir. Após a fase inicial de avaliação do projeto, o sistema LEED usa um critério de avaliação pautado numa pontuação acumulativa, atribuída para diversos itens, tanto para o projeto quanto para a obra. E após a sua apuração, a pontuação obtida resultará em qual nível de certificação que o empreendimento irá receber, podendo ser classificado como platina, ouro ou prata. Agora vamos entrar um pouquinho no assunto de sistema de avaliação e padrões do LEED. O sistema LEED usa diversas ferramentas de avaliação. Uma dessas ferramentas é a subdivisão de edificações em categorias, a fim de descobrir o sistema de certificação mais adequado para se avaliar o empreendimento e facilitar todo o processo de enquadramento que esse projeto é submetido. Com os projetos pilotos lançados para guiar os parâmetros de avaliação, o primeiro foi o LEED versão 1.0, lançado em agosto de 1998. Esporadicamente foram se lançando versões mais atualizadas e revisadas, como a versão 2.0 em março de 2000, a versão 2.1 em 2002 e posteriormente a 2.2 em 2005. Atualmente, se encontramos na versão 4.0, lançada em agosto de 2015, e devido às suas repaginações, atualmente ela é dividida em categorias específicas para avaliar diferentes tipos de construções. Cada certificação é organizada dentro de 5 categorias ambientais essenciais, sendo elas espaço sustentável, uso eficiente da água, energia e atmosfera, materiais e recursos e qualidade do ambiente interior. Essas 5 categorias da sustentabilidade abrangem as maiores áreas de preocupação quando se diz respeito ao meio ambiente. Devido a toda essa preocupação em atuar nas áreas vitais, a certificação LEED atualmente é a certificação mais prestigiada e reconhecida mundialmente. Para que fosse possível manter uma consistência dentro de todo o sistema de avaliação LEED, a USGBC determinou algumas diretrizes dentro do processo de avaliação, sendo elas: todos os créditos possuem valor mínimo de 1 ponto, todos os sistemas de certificação LEED possuem 100 pontos de base e créditos extras podem fornecer até 10 pontos a mais à edificação. Através desses critérios, houve-se uma padronização dentro da avaliação. Agora vamos falar um pouquinho sobre as categorias da certificação LEED, um pouco mais a fundo. A vasta área de atuação que a construção civil desempenha em nossa sociedade fez com que a USGBC adotasse o sistema de categorias, para que fosse possível abranger todas as vertentes de desenvolvimento da área civil. Agora eu irei falar alguns aspectos positivos e negativos do LEED. Com o mercado de trabalho cada vez mais buscando inovações e diferenciais na hora de um projeto, e com o tema sustentabilidade crescendo constantemente, é uma ótima alternativa a se adotar, pois além dos benefícios reais que a certificação LEED traz, ela também implica em uma nova tendência do mercado e busca uma maior harmonização na forma com a qual nós lidamos com o espaço geográfico em que vivemos. Algumas vantagens que a certificação LEED pode agregar ao empreendimento é uma redução de 60% da água consumida, através da captação de águas pluviais,
utilizando CARs, reservatórios de água. Outros benefícios recorrentes nos edifícios que possuem a certificação é a redução do consumo de energia. Dados mostram que essa redução pode ser de até 40%, através da utilização e aproveitamento da iluminação natural do local. Todos esses benefícios e outros também acarretam um crescimento de apenas 10% no custo final da obra. Sistema Aqua, criação do sistema. Todo o processo de certificação possui exigências e planejamentos. Assim como o LEED, o sistema Aqua tem os seus. Na certificação Aqua, deve-se adquirir um sistema de gestão específico para cada caso. Para isso, deve ser realizada uma avaliação da qualidade do ambiente em que a edificação ficará. E esse é apenas um dos processos para a conquista da certificação. No Brasil, a Fundação Vasolini é responsável pela certificação, definindo metas específicas para otimização de qualidade, gerenciar os projetos e contribuir para melhores resultados. Desde sua criação em 2008, o Aqua sugere uma nova visão de sustentabilidade nas construções brasileiras, usando o país como base, através de estudos técnicos desenvolvidos através da cultura, o clima, as normas técnicas de regulamentação presentes no país, na tentativa de buscar sempre um avanço permanente de seus desempenhos. Sistema de avaliação de padrões Aqua. Para alcançar a tão almejada certificação, exige uma série de critérios e requisitos a serem atendidos, que podem mudar de acordo com a tipologia de cada empreendimento. O comprometimento e o desenvolvimento sustentável é fundamental desde o início do projeto, pois o certificado Aqua requer implantação de um sistema de gestão do empreendimento SGE e o atendimento de 14 categorias de qualidade ambiental. Essas categorias são a relação do edifício com seu entorno, ou seja, a maneira com que o ambiente influencia o resultado da edificação, como a localização, a arborização, a iluminação natural e etc. A escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos, na tentativa de reduzir impactos ambientais. Um canteiro de obra com baixo impacto ambiental com relação aos desperdícios de materiais. Gestão de energia de forma inteligente, visando a redução e controle de custos com eficiência. Gestão de água, gerenciamento de recursos hídricos, consumo consciente, livre de desperdício. Gestão de resíduos, de uso operacional do edifício. A manutenção permanente do edifício, o conforto hidrotérmico, a sensação de bem-estar, de temperatura e umidade do ambiente, conforto acústico, uma boa absorção sonora, conforto visual, através de uma iluminação adequada, conforto olfativo, aromas que fazem toda a diferença em um ambiente, qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água. O processo de certificação. Ele é composto pela análise do local, a elaboração do projeto, o planejamento, a execução da obra, a gestão e o controle dos materiais, se preocupando com o impacto, e a capacitação dos usuários. Categorias da certificação. O sistema Aqua de certificação pode ser classificado de acordo com as categorias atendidas, que são analisadas da seguinte maneira: podem ser definidas como base, boas e práticas ou melhores práticas.
Cabe ao empreiteiro escolher a almejada certificação e se empenhar para conquistá-la, pois dependerá do seu tipo de edificação e suas estratégias sustentáveis. A empreitada deve ter um perfil mínimo de desempenho com 7 categorias, para ser certificada como nível base. Para conquistar o nível superior de boas práticas, deve-se atender mais 4 categorias. E, finalmente, para completar o último nível, deve-se cumprir o total de categorias, totalizando 14, se classificando como melhores práticas. Aspectos positivos e negativos. O certificado Aqua é reconhecido mundialmente em qualidade e ambiente, pois tem uma abordagem baseada em padrões profissionais e um desejo de progresso. Muitas técnicas foram inovadas na área com o objetivo de um melhor desempenho e sustentabilidade, focando principalmente na análise do ciclo de vida das construções, considerando impactos na saúde, conforto das pessoas e ambientes. A certificação hoje é conhecida como a melhor forma de reconhecer a mais alta qualidade em um projeto sustentável. Com suas características especiais, é uma abordagem global de mercado de edificações, com eficiência energética, espaços saudáveis e confortáveis. Os benefícios de alto desempenho ambiental são respostas aos principais desafios ambientais para garantir a vida saudável, com muita liberdade de escolha e inovação, trazendo um sistema que respeita as diferenças de cada caso. A visão mais humanizada, sempre presente em edificações do gênero, baseia-se em um sistema eficaz, de mais alto nível de especialidade técnica, com transparência e imparcialidade total no processo de certificação, que é reconhecido como o melhor do mundo, de forma tangível e durável. Quando diz respeito ao projeto e à construção de edifícios e abrangentes, a certificação está diretamente ligada ao bom gerenciamento e à eficiência ambiental do projeto. Seus benefícios são a proteção ambiental, o consumo controlado, particularmente para o consumo de energia e água, conforto e saúde. O sistema Aqua está conectado com o desenvolvimento urbano sustentável, pois é uma ferramenta única no mundo na atuação de espaços sustentáveis, desde o planejamento, a realização e a entrega da obra. Seus acréscimos são a cooperação entre órgãos públicos e locais de desenvolvimento sustentável urbano, a adequação para todo tipo de construção, a promoção de capacitação local e inteligência de projetos, sem pré-requisitos ou critérios, ou escolhas obrigatórias impostos para o projeto urbano, com uma vasta liberdade de execução. Considerações finais. Conclusão. Nos dias de hoje, o planeta tem extrema necessidade de sustentabilidade, em todas as suas possíveis formas, pois tantos anos de exploração se encontra devastada. A construção civil também está buscando sua colaboração com o meio ambiente, sem se limitar evolutivamente, e foi através da busca do equilíbrio entre sustentabilidade e tecnologia nas edificações que as certificações ambientais chegaram até elas. As certificações ambientais servem como motivação para toda e qualquer atitude sustentável e ecologicamente responsável, fazendo assim prêmios e títulos de diversas formas para empresas que cumprem esta missão, que se pode obter através da análise dessas certificações é que precisamos cada vez mais rapidamente nos adaptar às mudanças.
na maneira de pensar nas edificações e em como nos portamos diante dos nossos problemas ambientais, que são agravados cada dia mais. Durante a apresentação deste trabalho, foi possível observar que os sistemas apresentados são viáveis, trazendo benefícios ambientais e econômicos, e que possuem semelhanças entre si em relação à responsabilidade ambiental, apesar de possuírem metodologias diferentes. Agradecimento. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus, a nossos pais, familiares e amigos, por todo o apoio e base que nos proporcionaram durante todo o processo letivo. Gostaríamos também de agradecer aos nossos professores e orientadores, que com muito carinho e paciência nos guiaram e nos tornaram capazes de realizar esse trabalho. A todos os funcionários da nossa querida escola, ETEC Vasco Antônio Vecharuti, que zelaram pela nossa segurança, conforto e educação durante o nosso ensino médio e técnico.